Olá pessoal, sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR aqui no YouTube e portaldoperegrino.br no TikTok e no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês, dando continuidade ao livro Por Onde Caminham os Anjos, né? Vou botar aqui a capa para vocês, é muito interessante vocês lerem ele, quem puder comprar, né? Na estante virtual tem um preço, bom preço barato. Então eu vou dar continuidade às histórias e eu vou entrar já na primeira história. Um linguista, ele viajou para as Filipinas, numa das ilhas das Filipinas, para poder pegar a linguagem local que era só falada. Então você imagina o trabalho, ninguém falava nenhuma outra língua, nem inglês. Então eles escolheram esta ilha para poder pegar esta língua que era só falada e transcrever no papel, fazer a gramática, um dicionário, um grande trabalho que ele teria que fazer. Então ele foi para lá e ele começou, escutava, gravava, né? Usava um gravador e foi aprendendo aos poucos a língua. Só que ele tinha que repetir várias vezes. Olha, eu sinceramente não sabia nem muito bem o que um linguista fazia. Eu achei fascinante isso. Então ele estava indo, só que ele teve uma visita do chefe dele, tipo assim, e aí, como é que está indo aí o seu trabalho? E ele não estava evoluindo muito bem, ele estava com dificuldade de entender e ele ficou bastante triste. Só que nessa noite ele recebeu a visita de uma pessoa misteriosa, uma pessoa bem assertiva, que ele deu as características dessa pessoa assertiva e direta. Então conversou com ele, essa pessoa falou que estava interessada em achar ouro, que era de uma companhia, contou as histórias dessa ilha, numa época que teve uma guerra com o Japão. Ele falou, até esse linguista, que nem nos livros estavam essas histórias, eram histórias que não estavam ali nos livros que ele leu. Então ele aprendeu muito com essa pessoa simpática e gentil, e ele foi depois embora essa pessoa. Mas antes de ir, ele perguntou, mas qual é o seu nome? Ele, Pug Pug. Só que na linguagem local, Pug Pug era amputado. Só que não tinha nada de amputado nele, né? Fisicamente ele não era amputado. Mas ele depois entendeu, porque essa palavra, quando ele falasse, as pessoas iam brincar com ele e não iam espalhar. Porque o povo era muito supersticioso, né, com essas coisas, porque tinham entidades locais ali que eles tinham medo, por isso que eles nem saíam de noite. Então ele até achou estranho uma pessoa assim, do nada, né, de noite, caminhando ali na escuridão, quando chegou perto da casa dele. Então ele falou com as pessoas que trabalhavam com ele, que estavam lá. Ontem eu recebi essa pessoa aqui e falou Pug Pug. Aí quando ele falou isso, as pessoas começaram a rir, quem teria o nome de amputado, né? Então ele ficou sem graça. Ele falou, não, mas ele falou que era irmão dessa pessoa aqui. Ele falou assim, aí o pessoal, você sabe se fulano tem irmão? Ele falou, não tem irmão nenhum. Assim, com essas características, ele não tem irmão nenhum que trabalha nisso. E ele ficou intrigado com isso. Só sei o seguinte, que depois, ele explicando, né, que depois o trabalho dele começou a evoluir tão bem que o objetivo deles não era só pegar a linguagem deles, né, dos nativos, mas depois de criar a gramática, criar todo o dicionário, fazer todo o trabalho, fazer a transcrição da Bíblia para a linguagem local. Então no final ele conseguiu, né, no final da história, porque ele reportou para a autora, ele já tinha conseguido evoluir bastante depois da visita do Pug Pug, né? Então funciona assim mesmo. E é engraçado ele falar, né, que ele era muito assertivo e ajudou ele, porque olha o propósito que eles tinham, né, fazer a passagem da Bíblia com as histórias. Então o propósito, quando a gente tem um propósito positivo, bom, Deus cai, faz o julgamento e ajuda a gente, se for bom, sempre for bom. Então foi essa a história. E aí eu vou contar aqui uma história de um aprendizado que ele falou que ele era muito assertivo e ele ensinou, ele deu dicas para essa pessoa que era linguista. Uma vez eu tinha que dar entrada numa nota para pagamento
E só que o diretor estava demorando muito chancelar, carimbar isso. Só que se eu não entrasse naqueles dias, a nota voltava e a empresa ficava ligando para mim, me cobrando. Eu não tinha nada a ver com isso, eu trabalho com tecnologia de informação. Só que aí eu dava entrada nas notas do meu setor. E eu virei e falei assim, poxa, o diretor tá lerdando, é um lerdão, né? Eu falei isso, depois eu me senti mal, mas aí no dia seguinte eu estava atravessando a rua, né, indo para o trabalho, atravessando a rua, o sinal estava fechado para os carros e eu atravessando. Olha só, no dia seguinte, é rápido. Para me corrigir, meu irmão mais velho, ele é bem rápido. Então eu estava atravessando, o sinal abriu para os carros, só que eu já estava chegando na calçada. E o cara, né, esses motoristas às vezes estão bem ansiosos e já buzinando, aí ele gritou assim da janela, sai da rua, lerdão. Eu falei assim, eu comecei a rir, eu não fiquei chateado não, porque eu já... E na hora veio a imagem que eu chamei no dia anterior o diretor de lerdão. Então assim, eu tô rindo porque não é pra gente fazer isso, a gente não sabe o que ele tava, o diretor, né, tava passando. Então era só uma nota, eu falei com a empresa, deu tudo certo. Então assim, não se aborreça com coisas pequenas não. Mas é aquilo que eu falei, desculpe o transtorno, eu tô em construção. Então, mas eu aprendi uma lição muito grande com isso. É uma brincadeira, né, que eu tô fazendo aqui, mas a história foi real, mas é que a gente aprende todo o tempo. Alguém fala uma coisa pra gente, a gente aprende. Uma situação na rua que acontece com a gente aprende. A gente tem que se abrir também ao aprendizado. Nem sempre a gente está certo, por mais que a gente ache que a gente está certo. Então é bom a gente pensar. E teve outras também, eu chamei alguém de brincadeira de um nome pejorativo e no dia seguinte, assim, ou 2 dias depois, passou um cara aleatório na rua de manhã cedo e virou do nada, nem conheci o cara, me falou a mesma palavra que eu falei de modo pejorativo para aquela pessoa. Não foi nada grave que eu falei não, mas não era para fazer. Então eu aprendi de novo a lição. Falei assim, que difícil. Agora eu falei, não vai acontecer pela 3ª vez. Conversei com meu irmão mais velho, né? Quem não sabe é meu anjo da guarda. Então eles estão dando lição para a gente, sempre dando lição para a gente. Cabe a gente começar a se ligar nesses sinais que a gente tem. Então agora eu vou entrar para a segunda história. A segunda história eram 2 irmãs. E uma das irmãs teve um filho que se chamava Brian. E o Brian, quando chegou a 11 anos de idade, essa irmã, a mãe dele, teve que trabalhar e uma tia ficou tomando conta. Então a tia e o Brian foram, a Zena, né, o nome da tia, ficaram muito unidos. Porque desde criança criando, só que aos 11 anos aconteceu um acidente e o Brian foi atropelado por um ônibus municipal. Ele estava saindo ali do ônibus escolar e aconteceu esse acidente. Então levou ele ao óbito. Então a mãe do Brian ligou para a tia, né, para a Zena, e falando, olha, aconteceu isso. E ela ficou muito abalada. Ela ficou muito chateada, que o sentimento dela era como se fosse de um filho. Então ela ficou muito triste. Então assim, um tempo depois, ela foi na igreja, só que ela ia cedo, 8 horas da manhã, com a família, para a missa. E nesse dia ela falou assim, olha, eu vou dormir mais um pouco, eu vou à missa de meio-dia. Chegou lá, a igreja estava mais vazia e ela sentou no segundo banco da igreja. Só que tinha um menino ali de 12 anos, mais ou menos, e ele deu licença para ela entrou e sentou. E ela notou que esse menino falava tudo o que o padre falava, ele falava bem baixinho, cantava os hinos, sem o folheto dos hinos, né, da igreja, uma igreja católica. Então, quem já frequentou a igreja católica, então a gente recebe um livrinho dos hinos, dos louvores, e tem também o que o padre fala, um papel. Então, só que ele não precisava nada disso, ele já sabia de cor que o padre falava, ele falava bem baixo, sabia os hinos de cor, com uma voz linda, e ele era bem afeiçoado, que ela falou, né, a Zena, e ela ficou curiosa com ele. Então, na hora de receber a comunhão,
E ela foi primeiro, então ele se afastou para ela ir e tinha umas senhoras atrás do banco deles. Então ela foi lá, recebeu a hóstia e ficou olhando assim de lado para ver se ele estava lá. E quando ela sentou e ela foi olhar para o rapaz, porque ele teria que voltar, ela queria olhar diretamente para ele e ficar olhando, porque ela ficou impressionada, o bem-estar que ele trazia. E tem uma hora na missa também, antes disso acontecer, que você aperta a mão das pessoas, né? A paz de Cristo, a gente fala isso. E ela quando ela apertou a mão dele, ela sentiu uma paz e uma quentura na mão dele, assim, suave. E ela sentiu muita paz. Então, assim, aí depois teve a comunhão, como eu estava contando anteriormente, mas esse fato de apertar a mão, ela sentiu a mão dele. É isso que eu quero colocar em ênfase. Então, quando ela foi virar depois da comunhão para ver onde ele foi, ele não estava mais lá. E só tinham 3 saídas nessa igreja. E ela olhou rapidamente e ele não tinha saída nenhuma. Aí acabou a missa, ela foi falar para as senhoras e falou assim: olha, você viu o rapaz que estava aqui do meu lado? E as senhoras falaram assim: olha, não tinha ninguém do seu lado, a gente não viu ninguém, não tinha ninguém. Então ela ficou, né, impressionada com isso, contou para a família e foi um alento para a família, porque você imagina, né, uma criança de 11 anos falecendo em plena flor da idade, causou muita tristeza, né, para eles. Então depois disso elas souberam que foi o anjo da guarda do Brian que foi enviado para poder acalentar elas, trazer, e eles fazem isso mesmo. Se você estiver triste, pede ao anjo, ele vai te consolar, ele vai te curar suas feridas, e isso é muito importante. Então cria o hábito de fazer as orações são importantes para a gente. Você vê, essas pessoas, elas estavam ligadas a uma religião, então elas são de oração. Eu sempre estou falando aqui que a oração é muito importante. Eu ia gravar esse vídeo aqui, só que os cachorros aqui da vizinhança estavam muito agitados. Eu pedi meu anjo da guarda: olha, isso acontece, olha, me ajuda. E eles continuavam latindo. Eu falei assim: tá bom, eu já pedi ajuda, né? Quer que continue? Tudo bem. Então, assim, só que quando eu comecei a gravar o vídeo, pessoal, eles sossegaram. Então isso acontece. Por quê? Porque eu tenho um propósito bom para passar essas histórias para poder... para as pessoas terem a fé que a gente não está sozinho, abandonado, não. Se você está se sentindo assim, busque ajuda, da medicina também, e também da própria espiritualidade, da sua religião, das boas leituras. Então eu vou deixando aqui essa última história e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço.